Muito boa noite a todos. Eu sou a Solange Frazão e hoje estou no comando do programa Encontro Saudável, promovido pelo sistema Orbera, da farmacêutica Allergan, que está inserido em uma campanha muito legal, muito bonita para a divulgação da importância da adoção de hábitos saudáveis para conseguirmos um peso ideal, e com saúde. Neste encontro de hoje, vamos apresentar a história de duas mulheres lindas, maravilhosas, que se submeteram à colocação do balão intragástrico, Orbera, e adotaram novos hábitos para chegar aos seus objetivos de emagrecimento. Também teremos a participação de 3 especialistas importantes nesse tipo de tratamento. Você de casa pode nos enviar a partir de agora suas perguntas para serem encaminhadas aos nossos especialistas, ok? Então nós vamos iniciar o nosso encontro saudável mostrando a história de Osana. Osana do Nascimento, que emagreceu, gente, olha, mais de 50 quilos com o balão Orbera. Vamos conferir? Quando eu fiz mais ou menos uns 15 anos, eu tive uma crise depressiva. E de lá para cá, até uns 21, 22, eu comecei a engordar, mas assim, até então era um peso razoável. Não chegava a ser uma obesidade. Com 21 anos eu emagreci novamente com exercício e dieta, mas não foi uma reeducação alimentar, foi uma dieta mesmo. E aí eu permaneci num peso razoável até por volta dos 23 anos. Aos 23 anos eu realmente tive uma outra crise e eu acabei engordando acho que uns 40 quilos num período de 5 meses. E depois desses 40 foi acrescentando aos poucos até chegar aos 105. Desde o momento que eu acordava, hoje que eu percebo que levantar o meu corpo, sair da cama, é uma coisa muito mais fácil e eu não percebia. E aí você vai aumentando aos poucos e quando você vê, você está muito pesado, até para comer. Porque quando você está obeso, você vai comer e você acha que está todo mundo olhando e contando o que você está comendo. E nem sempre é o que acontece. As pessoas não estão interessadas no que você está comendo, elas estão comendo dela. O convívio social foi muito prejudicado. Tanto que até hoje eu tenho que fazer novas amizades, porque eu me afastei muito das antigas por conta do sobrepeso. Mas a saúde era o pior, né? Principalmente a saúde mental. Quem me falou do balão foi uma prima minha. Ela acabou pesquisando na internet e encontrou esse sistema, né? Nem liguei porque ela falou, porque no momento eu realmente não estava muito interessada em emagrecer, não estava interessada em muitas coisas. E passaram alguns meses, eu resolvi que eu ia mudar minha vida e que naquele momento eu ia procurar a clínica para mesmo conhecer o sistema do balão e acabei optando por colocar. Eu tirei o dispositivo faz 9 meses. Eu emagreci 55 quilos e 600 gramas. Antes do tratamento, eu pesava 105 quilos e 600 gramas. Hoje, eu estou pesando mais ou menos 50 quilos. A primeira coisa que acontece é a decisão. Você decidiu que você quer emagrecer, está decidido, não importa o que você vai fazer. O sistema Orbera, ele entra como uma coisa esplêndida, porque ele te ajuda de uma forma muito interessante, porque ele não libera nenhuma substância no seu organismo. Então, o balão em si foi o segundo fator mais importante. Acho que depois disso veio o acompanhamento. Eu acordava muito tarde. Hoje eu acordo 5 horas da manhã. Depois de acordar, eu vou para a academia.
Então, já é um outro estilo de vida. Hoje eu tenho um horário para comer, horário para dormir, e é uma disciplina que ela não foi imposta. Porque a partir do momento que você começa na reeducação alimentar, você começa, inclusive, a preparar sua comida, que é o que eu faço hoje. Pensar como magra. Acho que abrir mão de um doce porque você está de dieta é uma coisa. Agora, você fazer escolhas mais saudáveis porque você está se reeducando é mais complicado. Não é a escolha, mas é explicar para a sua própria mente que, por exemplo, um prato com 2 colheres de arroz vai te satisfazer. Mas é muito menos do que você comeria antes. Que decida emagrecer em primeiro lugar mesmo, porque decidindo a pessoa vai ter o comprometimento com o tratamento. Procurar uma clínica muito boa, um profissional renomado e assim, ter fé e ter muita força de vontade. Acreditar que você pode, porque se eu conseguir, qualquer pessoa no mundo pode conseguir. Que coisa linda, né, gente? E que força de vontade, né? Porque sem essa força de vontade também o negócio não vai. Mas olha, para quem chegou agora, este é o Encontro Saudável, promovido pelo Sistema Orbera, onde estamos reunindo ex-balonadas e especialistas também para falar sobre emagrecimento saudável através do balão intragástrico. Acabamos de assistir ao depoimento da Osana, linda, tá aqui do meu lado, que mudou sua vida todinha após o tratamento com o balão. Osana, eu queria te falar o seguinte, você já foi chamada de má companhia agora? Porque eu te falei, né, que agora... Foi muito... Foi, né, querida? Ai, não, e essa história de acordar cedo? De dormir cedo, nossa, né, e acordar cedo. Eu acho que eu perdi o casamento. E você, minha linda? Você não vai mais também, nas festas, as baladas. Ai, agora eu não vou à balada. E amigos bêbados, não te veem mais bêbado. Porque você não vai beber, né? Ingerir álcool pra quê, né? Se beber a caloria. Mas o que acontece é que a gente realmente muda o pensamento mesmo. As escolhas, elas são feitas com base no seu íntimo mesmo. Eu era uma pessoa muito sofrida, uma pessoa que engordou, que passou por momentos muito difíceis por causa da gordura. Então hoje, preconceito muito grande. Então hoje eu sou outra pessoa e as escolhas são baseadas nessa outra pessoa. E sendo assim, fica tudo mais fácil, né? E a gente viu aí no vídeo que, assim, a reeducação alimentar foi muito importante para você, né, Osana? O emagrecimento aconteceu a partir desse conjunto, né? Então, por isso que eu queria perguntar para a nutricionista Lilian Teixeira, que está aqui com a gente, minha linda, como é a alimentação de uma pessoa com balão, né? Porque as pessoas acham que não precisa mudar nada. E tem, né? Tá liberado tudo ou você tem que mudar a rotina mesmo, Lilian? Quando o paciente vai fazer a colocação do balão, ele entra numa dieta de adaptação, então ele passa por uma dieta líquida, que evolui para dieta líquida pastosa, isso por uma questão toda de adaptação ao balão dentro do estômago, é uma novidade. Claro. Então ele tem esse período inicial. E aí nós evoluímos até chegar na dieta normal. Quando chega na dieta normal, aí sim a gente vai começar a batalhar como dar conta da vida social junto com o balão, porque a intenção é que o paciente tire o balão já reeducado e aí com isso ele consiga seguir a vida dele por meses, anos e mantendo esse peso que perdeu. Então agora é o Dr. José Afonso Salé que vai falar com a gente, porque assim, para quem o balão Orbera é indicado e por que a reeducação alimentar, doutor, é importante nesse processo? Pois muita gente acha que assim, o balão sozinho vai fazer tudo e você tá livre, põe o balão aí que eu vou pra balada, eu vou acordar meio-dia, eu vou comer tudo, não é assim não, né, doutor? Infelizmente não é assim, você sabe, Solange, a maioria dos pacientes que procuram uma clínica especializada em tratamento da obesidade e as doenças associadas,
procura um pequeno milagre, um grande milagre. Sim. Tipo, você me ajude a resolver o meu problema e nós vamos combinar o seguinte: você ou o seu tipo de tratamento fazem tudo e eu não faço nada e o milagre acontece. Sim. Infelizmente não é assim. Respondendo à sua primeira pergunta, a indicação do balão intragástrico teve uma mudança em 2011, quando a Anvisa aprovou a utilização do balão em pacientes com índice de massa corpórea a partir de 27, ou seja, com sobrepeso, quer dizer, não precisava grau ter... 1, né? Já antes de grau 1. Né? Tá. Então, isso deixou muito claro que o balão vinha ocupar um espaço a qual ele tem o maior número de pessoas com indicação, que são os pacientes de sobrepeso em diante, no sentido de ajudá-los numa mudança comportamental, que foi exatamente o que essa moça fez, a Rosana, está de parabéns. Quer dizer, essa é a paciente dos meus sonhos. Que é a paciente que, é um exemplo, né? Que é a paciente que se utiliza o balão intragástrico para, durante os 6 meses, ter um ótimo resultado em termos de perda ponderal, ou seja, um ótimo resultado na balança, e enraigar essa mudança comportamental, que foi o que ela fez. Ela conseguiu, com o auxílio do balão intragástrico e muito com a vontade dela, achei fundamental que ela pontuou quais são os 3 fatores mais importantes. Primeiro é ela decidir pela mudança comportamental. O balão foi fundamental no sentido de viabilizar ela fazer o pequeno milagre de comer menos, seguir uma orientação nutricional que permita emagrecer e não ficar morrendo de fome, como todo mundo fala. Verdade, né? Que é o mais difícil. E terceiro, que é o apoio e o suporte da equipe interdisciplinar, da nutricionista, principalmente da psicóloga, no sentido de enraigar essa mudança comportamental, porque é isso que vai garantir a manutenção do bom resultado a médio e longo prazo. E assim, eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas, gente. Olha, pode escrevendo aí, fiquem à vontade. Eu já estou aqui, né, aguardando os seus e-mails aqui. Fiquem à vontade nas perguntas. Mas assim, doutor José Afonso, eu queria saber como é feita a colocação. Porque eu acho que é uma dúvida, né? As pessoas têm medo, elas não querem furar nem rasgar nada, né? Então, assim, como é que é feita a colocação e a retirada? E eu já sei que é, muito legal. Ai, que bom, né? Você realmente me deixou muito à vontade de comentar. Quando você falou não querem rasgar nem furar, ou seja, as pessoas querem fugir do procedimento mais invasivo, que seria a cirurgia. Nossa. E o balão, primeiro, tem que frisar que é um procedimento endoscópico, não cirúrgico, ou seja, você faz a colocação do balão como numa endoscopia diagnóstica normal. Pela boca. Uma sedação e coloca pela boca. Né? Essa colocação é monitorizada por um vídeo endoscópico, a gente sabe exatamente aonde está o balão, o momento da insuflação, ou seja, é extremamente seguro a colocação, e a retirada se faz 6 meses após a colocação, que é o tempo de vida útil do balão. Também por endoscopia. Também por endoscopia, Isso. 6 meses após. Exato. Uma dúvida até pessoal. Ele entra sem ar, ele entra murchinho. Exato. Que legal. O balão é um sistema que ele vem com uma sonda, que é tipo uma sonda nasogástrica. Na extremidade da sonda está o balão envolto num casulo, que é como se fosse um charutinho árabe. Sim. Então fica bastante facilitada a introdução. O tempo médio para a colocação e ou retirada do balão intragástrico é ao redor de 15 a 20 minutos. Com sedação, feito a nível ambulatorial, não requer internação hospitalar mandatória após colocação imediata. Então, é realmente um procedimento muito pouco invasivo e de potencial de complicação muito menor. Nem falo da cirurgia, que não seria nem honesto comparar risco de colocação de balão com cirurgia, que são procedimentos diferentes. Eu tenho certeza que o balão oferece menos risco até do que as alternativas de terapêutica farmacológica. Com certeza. Rosana, e olha, no vídeo você disse que hoje quem prepara a sua comida, além de você ser, né, aquela pessoa que perdeu os amigos, quem prepara a sua comida é você. Então, assim, você fala assim, gente, vem comer aqui, ninguém vai, aposto. Mas com certeza, você vai ter que contar. Sim. As suas escolhas são mais saudáveis. Então, assim, como
que você se sente, né? Levando uma vida saudável, com essa vida nova, né? Depois do balão Orbera, maravilhoso. Eu me sinto muito bem, porque é uma mudança que ela foi interna. Acho que foi interna antes mesmo do emagrecimento, já teve essa mudança interna que eu falo sobre a decisão. Mas hoje ela se transformou numa mudança interna, muito interligada com o externo, e traz isso mostrando se eu fiquei mais bonita ou não. Me achando máximo. Mas na verdade o que acontece é isso, a gente passa a ter mais saúde, a gente passa a ter mais liberdade para as coisas, né? Eu tenho a liberdade hoje em dia de usar uma roupa melhor, mas também tenho a liberdade de me sentir bem mesmo, de sair, andar, disposição, né? Subir uma escada. Minha casa tem muitos degraus de escada e eu subo todos eles sem nenhum problema, coisa que antigamente eu não fazia. Então são coisas, é uma liberdade mesmo. Você se sente livre. Não, é vida nova, livre, né? Vida Pelo que eu nova. vejo. E a gente tem aí os internautas participando. Um beijo para todo mundo que está aí. A gente selecionou algumas perguntas, infelizmente não dá, né, para perguntar a todo mundo, mas eu vou mandar um beijo para Ana Lígia, que é de São João da Boa Vista, para o Antenor de São Paulo, para Carla de São Bernardo do Campo, para Cristiane do Rio de Janeiro, para, deixa eu ver, Elisângela de Araras, para Fernanda do Rio de Janeiro também, ó, Brasil todo participando aí. Mas eu tenho uma pergunta aqui da Michele dos Reis Lima. A Michele é do Rio de Janeiro. Um beijo para você, Mi. Obrigada, viu, pela sua participação. E como todo tratamento, ela faz uma pergunta, né? Vamos ver para quem vai. Como todo tratamento de emagrecimento, precisamos ter a consciência, né, de termos a principal responsabilidade de um resultado positivo. E vale a pena lembrar que o balão não... Só um momento, gente. Eu tô aqui no ao vivo, tudo isso aqui é novo para mim. Que o balão não é uma varinha de condão. Não é mágica. Então, a gente tem que ter a consciência disso, né, doutor? Perfeito. É uma conscientização... Essa colocação da Michele é fundamental e é assim, quando o paciente nos procura que tem interesse em se tratar com balão intragástrico e tem indicação, a primeira coisa que a equipe médica deve fazer é ser muito realista em relação ao que o balão intragástrico pode ajudar e desmistificar essa possibilidade de milagre, né? Claro. Eu sempre brinco que o balão não é o balão mágico da Xuxa, que você põe, não faz nada, fica deitado na cama, comendo de tudo e em 6 meses você sai flutuando que nem a Olivia Palito. Definitivamente não é. Seria maravilhoso. A conclusão é, eu gostaria muito de ter esse balão mágico para oferecer a você, mas eu não tenho. Então, a pequena magia do balão é auxiliar o paciente a seguir uma orientação nutricional que permita emagrecer o que precisa, sem passar fome. Que o pessoal brinca também, doutor, fazer dieta é facílimo, o duro é aguentar a vontade de comer. Então, o que o balão se propõe é essa facilitação. E é o que a gente tem acompanhado aí dos pacientes que têm bons resultados com o tratamento. Muito legal. A Marlene está aqui, Olinto, de São Paulo. Um beijo, Marleninha. Ela falou o seguinte: coloquei o balão há 12 dias, eliminei quase 6 quilos. Não, é pouco, doutor, não está ótimo. Não. Tá excelente. Depende do peso do paciente. Depende inicialmente o quanto peso ele tinha a perder. Sim, ela deveria ter colocado para a gente poder responder melhor. O peso que ela teria inicial para poder ter uma gente, mediana. Mas eu acho maravilhoso. Em 12 dias, só 6 quilos. Não tem nem meio mês aí. Mas, meu Deus. Provavelmente ela está fazendo a dieta alimentar junto, isso, né? E tem outras influências do peso também, de retenção de líquido, período menstrual, evacuação. Isso tudo interfere na balança. Então, o ideal é fazer outros tipos de medições, cálculo de percentual de gordura, para a gente poder fazer essa avaliação total individualmente para ter essa precisão melhor. Resultado, a precisão melhor. Então, que delícia. A Daniela também, Daniela Cristiane Blanchi, um beijo, Dani, e ela é de São Paulo. Ela falou: quantos dias eu preciso ficar afastada do trabalho após a colocação do balão? Obrigada, Daniela. É uma pergunta muito boa. Na verdade, o balão intragástrico, ele tem como efeitos colaterais, principalmente nos primeiros 3 dias, cólica, náuseas e vômitos.
Nós temos que entender que esses 3 fatores não são fatores complicantes do balão, mas efeitos colaterais. Para todas as pessoas, doutor? Não é para todas as pessoas. Mais ou né? menos metade dos pacientes têm, outras não têm. E os que não têm dizem para a gente que é para a gente parar de falar que induz psicologicamente os outros a ter. Mas não é verdade. O balão também não é um passeio que você coloca na sexta-feira em 15 minutos e depois você sai e vai para o happy hour. Ah, sim. Você tem um período de adaptação magra, isso seria maravilhoso. Você tem um período de adaptação que são os primeiros 3 dias. Então, normalmente, pelo menos é prática na nossa clínica, programar a colocação do balão numa sexta para que o paciente tenha o final de semana para poder ter o período de adaptação. Sim. E na segunda ou na terça-feira já ir voltando às suas atividades habituais. Né? Com toda uma direção, Exato. Né, doutora? Alimentação diferente, tudo diferente já. Essa toda é uma orientação que a equipe de nutrição e psicóloga dá e prepara antes. Previamente, né? a colocação do balão. Muito legal. Vamos ler mais uma? A Samira Augusto, ela falou assim: Osana, somos muito felizes e orgulhosos da sua luta e continuamos até hoje te apoiando em tudo, dando força sempre da sua prima Samira. Ela te ajudou muito? Ela é a dona da história do bolo. Eu fiz um bolo de soja com cacau e morangos. E ela adorou? Odiou. Ela não comeu meu bolo, mas tudo bem, ela é um amor de pessoa mesmo. Foi um preconceito, né? Ela nem experimentou. Não, eu amei o bolo, gente, de verdade. Amei mesmo. O bolo estava muito delicioso, mas realmente as pessoas, elas se assustam quando você propõe alguma coisa nova. Claro. E de fato, a alimentação saudável não é ruim, ela é muito boa. Ela é muito gostosa. Ela é muito gostosa. Precisa experimentar. Precisa experimentar. Principalmente quando tem um propósito, né? Sim, tudo fica maravilhoso. sim, né? sim. Você come aquele pão integral, aí você pensa no pão francês, e aí você fala assim, ai, que delícia, né, gente? É por aí, senão não dá certo, não. Só mais uma, pra gente encerrar aqui. Deixa eu ver quem mais que eu vou escolher aqui. Tá, vamos aqui no Marcelo, uma pergunta de homem. O plano de saúde cobre este tratamento, doutor? É uma ótima pergunta. Nós temos mais facilidade quando nós temos a indicação do balão naqueles casos extremos, que são os pacientes super obesos, de alto risco cirúrgico. Estamos falando de uma pessoa de 1,70 m, 300 kg, diabético, hipertensão, risco cirúrgico alto. Tá. E que nós precisamos fazer com que ele emagreça 30, 40 quilos, melhore a condição clínica para operar. Nesses casos, a nossa capacidade de sensibilização dos planos de saúde é melhor. Não é? Nos casos de sobrepeso ou obesidade grau 1, eles são encarados pelos planos de saúde mais com objetivo estético. Então, a maioria não cobre. Alguns planos tops mais diferenciados tem procurado cobrir o procedimento, até porque um dos grandes objetivos é evitar que o paciente chegue à obesidade mórbida com as doenças associadas, o que até, sob o ponto de vista financeiro para os planos de saúde seguradora, não é nem um pouco interessante. Muito legal, viu? Adorei. E vai escrevendo aí, porque acabaram de passar uma mensagenzinha para mim. Pode ler mais e-mails, então vamos embora. A Érica Baruco, ela de São Paulo, está perguntando assim, para a nutricionista, a primeira fase é difícil? É a mais difícil, primeira fase? É a mais diferente do que o paciente está acostumado. Então, a pergunta principal é, vou sentir fome na dieta líquida? A fome não vai aparecer porque ele vai ter a prótese recém-colocada, o balão, e ao mesmo tempo ele vai ter uma maior produção de suco gástrico, que é a novidade, o organismo pensa em digerir. E aí o que pode aparecer aí é mais a vontade de comer. Eu não preciso ter fome para ter vontade de comer. Eu preciso ter dinheiro para ter vontade de comprar alguma coisa? Não. Então, é a mesma relação que a gente tem com a comida. Então, a grande questão é essa, mas a gente tem técnicas que pode usar com o paciente, congelar os líquidos, faz com que mastigue um pouco mais, e a gente consegue passar com mais facilidade dessa dieta inicial. Ai, que bacana, muito legal, adorei. Então, agora tem um nome complicadíssimo, mas vamos lá. É a Kadja
A Cádia Labiode. Acho que é isso, gente. Tá difícil, porque tá tudo junto, é isso, Cádia? Linda, bem-vinda, viu? Ela é de São Paulo, obrigada pelo carinho. Osana, você é muito linda, parabéns. Como é que as pessoas reagiram quando te viram obesa e depois te viram magra? Isso é muito boa pergunta, adorei. Eu estava comentando com as meninas lá fora agora que muita gente não me reconhece. Eu tenho que me reapresentar. Não, mas tá muito diferente, né? Porque o cabelo, acho que mudou tudo. É que, na verdade, eu mudei o corte de cabelo e a gente vai mudando uma coisinha ou outra porque a gente vai se achando mais bonita. Mas ai, que linda! A questão é que a gente realmente muda, né? O biotipo da gente muda. Então, a gente acaba, né, ficando, para algumas pessoas, irreconhecível. Mas a gente leva na brincadeira, né? E os ex, hein? E os ex? Olha, eu nunca encontrei um nenhum deles. O que aconteceu com os ex? Não encontrou? Não encontrei. Ex-namorado, se eu tive encontrar, mas com certeza eles devem, de repente, te assistir e falar assim, não é ela, não é Osana, ela só tem o mesmo nome. Só tem o mesmo nome. Essa é verdade. E agora eu tenho o Marcelo de Oliveira Sobrinho. Obrigada, Marcelinho, aí pela visita pra gente aqui, é de São Paulo também, bastante gente de São Paulo, mas você do Brasil todo aí, pode fazer sua pergunta. Olha, gostaria de saber da Osana, quais foram as dificuldades durante o tratamento? Esses 6 meses, olha, né? É uma coisa complicada eu falar isso, porque o Dr. Salé acabou de dizer, né, que não era para dizer os sintomas, porque pode induzir psicologicamente. Eu realmente não tive sintomas, eu não tive vômitos, eu não tive problemas assim. Tive sim alguma cólica, sim, nos primeiros dias eu tive cólica, mas é uma coisa assim, suportável, senão eu não estaria aqui, né, conversando sobre isso, mas é uma coisa suportável, porém eu não tive outros sintomas, me senti muito bem, muita gente refere fraqueza, né, por conta da dieta, não tive esse problema, é tudo muito psicológico e eu acho que é por isso que a psicóloga, ela é muito importante, porque a falta que se sente é do alimento em si, daquela visão que você tinha da alimentação. Mas não tive grandes problemas, não. Foi muito tranquilo. Mas também você foi disciplinada com a alimentação. Fui extremamente disciplinada. Se não podia suco com bagaço, não podia suco com bagaço e eu não tomava. Tem assim, até agora, né, uma perguntinha bem direcionada. A Ana Silva Nassar está perguntando o seguinte, ela é de São João da Boa Vista, um beijo, viu, Aninha? Muito legal você estar aqui com a gente. Gostaria que a nutricionista explicasse mais detalhadamente as fases de transição da dieta, pós-colocação, né, e durante e duração de cada uma. Obrigada. Então, ela quer saber, assim, só as fasezinhas, né? Essa adaptação é muito individual, depende da reação, por exemplo. Osana teve uma ótima adaptação, a gente consegue evoluir a dieta com mais facilidade. Então, depende desses sintomas iniciais que o Dr. Salé falou, mas o que se costuma passar a gente entra com uma dieta líquida que dura mais esses 4 primeiros dias, que é a fase inicial de adaptação, pode se estender a 5 dias, pode ser 3 dias, aí depende do paciente. A gente evolui para a dieta líquida pastosa, então a gente já começa a engrossar esses líquidos, já começa a frutinha mais amassada, a sopa já mais consistente, para chegar na dieta pastosa. Essa dieta pastosa já entra um purezinho de batata, aí já é depois de um mês, feijão. Mais ou menos? Não, mais ou menos com 10 dias, 12 dias. Delícia, eu tô pensando que imagina. Não, de 10 a 12 dias aproximadamente, porque aí a gente tem as consultas mais de perto com o paciente para fazer essa parte individual, até chegar à dieta normal. Então, 3 semanas a 1 mês ele já está entrando numa dieta normal. Ainda não entrando a vida social, ainda não entra essa parte, mas é daí que a gente vai começar a trabalhar a lei da compensação, com exercício, com final de semana, e aí é totalmente individual. Ai, meu Deus, aí tem que conversar com a família inteira. Isso. Não é, acho que tem que ser a família, tem que incorporar, né? Quem está por perto. Nossa, porque tem que ajudar, porque se não ajuda, atrapalha.
atrapalha, né? Então, ou você vai para um hotel, para um outro lugar, né? Que delícia! Larga do trabalho, larga tudo e volta magra. Ai, que chique! Mas o Willer Andrade Soares Júnior está aqui também fazendo a sua pergunta. Um beijo para você, viu, meu querido? Olha, por que fazer acompanhamento com um nutricionista especializado em balão gástrico? É isso? Tem que ser uma pessoa... Porque o nutricionista ele pode ter várias especialidades, tem várias áreas. Então, ele pode trabalhar com idoso, com atleta, com criança, com paciente com problema renal. Então, é mais uma especialidade da área da nutrição, que é entender o mundo do balão intragástrico, como é que o Orbera vai funcionar, essa fase de adaptação. Então, é um estilo de alimentação diferenciado da parte cirúrgica. Então, o nutricionista tem que ter a noção dessa evolução da dieta. Ai, que legal, muito bom. E o Willer era lá do Rio de Janeiro, eu esqueci de falar, viu? Mas tem mais uma linda aqui, que é a Viviane Glanria Scanagata. Você tá junto comigo, vendo? Que difícil, né? Que difícil! É uma missão quase impossível. Viviane, tá ótimo. A Viviane é de São Joaquim, lá de Santa Catarina. Um beijo para vocês aí. Boa noite, estou balonada há 26 dias e até o momento... não tinha tido náuseas ou vômito, mas nos 3 últimos dias tenho passado muito mal. Qual seria o motivo? Então, no início ela não... Eu acho que aí tem 2 fatores principais. Como a nutricionista falou com muita propriedade, existe uma progressão natural da consistência da dieta de líquido, pastoso a sólidos. Normalmente de 10 a 15 dias já começa com dieta sólida, até porque o funcionamento do balão se dá além da presença e do espaço que ele ocupa, principalmente pela retenção do alimento ao redor do balão. Sim, é verdade. Então, com o alimento sólido, depois de 15, 20 dias, você mantém o estômago mais ou menos 70%, 80% repleto de balão e alimento sólido que fica ao redor. E óbvio que o alimento no estômago não engorda ninguém, porque o estômago não absorve nada, né? A gente começa a ganhar peso com a alimentação a partir do momento que esse alimento chega ao intestino delgado, onde absorve. Então, provavelmente ela possa ter começado a ter uma sintomatologia maior quando ela começou com a dieta de consistência mais sólida. Então, precisa administrar melhor. Eu aconselho ela que procure a nutricionista. E, por favor, continue. Muitas vezes é a adaptação da quantidade. Porque Entendi. O que acontece? Porque ela no 26º dia já... O olhar e o pensamento do paciente é antigo, um prato de comida maior. Então, quando diminui, muitas vezes ainda acha, a quantidade está pouca. Eu não estou passando mal pelo excesso, tem tão pouca comida, mas às vezes diminui uma colherzinha. Mas o ideal é que ela procure a nutricionista dela e tire essa dúvida. Claro, não, mas aqui acho que já foi bem esclarecido, né, Vivi? Mas a Lilian Chaves também, de São Paulo, ela, acho que é para Osana, assim, você colocou apenas um balão, mas assim, pode colocar mais balões, doutor? Pode. Hã? Pode. Que legal. Eu gostaria que a Osana respondesse, depois eu queria fazer Não de uma vez, tá bom. Vamos com calma. Na realidade, eu coloquei um balão só, mas eu tive um aproveitamento muito grande por conta da disciplina, né, doutora? A minha disciplina, realmente, eu tive uma determinação muito grande naquele momento, né? Por conta toda de uma história de vida, de todos esses fatores que eu até já citei, eu tive um aproveitamento muito grande do processo todo. Então, eu tive a disciplina de seguir assim, à risca, tudo que a minha nutricionista falava e tudo que o psicólogo também me indicava. Por isso, eu acabei conseguindo emagrecer uma quantidade até maior do que eu esperava. E assim, exercício físico sempre ótimo também, faz muito bem. Sendo esse exercício físico e a dieta seguida, você emagrece com um balão só, não tem necessidade de outro. Solange, eu gostaria de fazer um comentário em cima disso, que eu acho que é uma oportunidade importante. O balão, ele é um procedimento endoscópico e pode ser repetido, quantas vezes for necessário. Existem 2 situações claras nisso. Uma por exemplo, uma paciente como a Osana é a paciente perfeita. Ela teve um ótimo resultado. Olha que legal isso. Durante o período que usou o balão, tirou 9 meses sem o balão, ela
deve ter emagrecido mais ainda. Ocorre com uma certa frequência que após a retirada do balão, depois de um período de 1 ano, 2 anos, alguns pacientes reganham peso. Então, como eles tiveram um bom resultado com o primeiro balão, eles podem colocar o segundo, eventualmente Quanto tempo terceiro depois, e tal. assim, doutor? Depende da possibilidade de reganho de peso. No último congresso internacional da IFES, em Istambul, um colega nosso da Itália, o amigo pessoal Alfredo Genco, mostrou um trabalho onde ele acompanhou por mais de 7 anos pacientes, aí sim, obesos mórbidos, que colocaram um balão, tiveram um ótimo resultado, e ele acompanhou com a equipe interdisciplinar. Quando esses pacientes tiveram um reganho de 50% do peso perdido, ele colocava um segundo. Ele chegou até 4, 5 balões nesse período, e ele obteve bons resultados em 80% dos pacientes. Né? Até porque, se nós formos considerar, existe um percentual muito grande de pacientes com excesso de peso e obesidade com indicação cirúrgica, como essa menina tinha, e que não querem operar. E é um direito absoluto que eles têm. Claro. Né? Então, nesses casos também o balão pode ser recolocado. De maneira... E ele não pode ultrapassar os 6 meses, né, doutor? A permanência no estômago, não, porque é o tempo de vida útil do balão. Porque o balão precisa ter um equilíbrio que é muito tênue entre ele ter uma resistência à ação do ácido clorídrico do estômago e não vazar, e não causar ao mesmo tempo danos à parte interna do estômago, né? A mucosa, sangramento, essas coisas. Então, esse é o período. E outro detalhe importante é que você tem uma perda de peso mais agressiva com balão, normalmente nos primeiros 3 a 4 meses. Nos últimos 2 meses tende ao que a gente chama de platô. O peso se mantém estável. Então, a gente brinca que na maioria dos pacientes, o 5º e o 6º mês são mais para um suporte psicológico do que qualquer coisa. Não. E aí eu respondo uma pergunta que você fez, quanto tempo depois? Sim. Você tem 2 situações. Numa continuidade de um tratamento, por exemplo, de um obeso mórbido que não quer operar, que tenha perdido 30 quilos, digamos, com o primeiro balão, mas ainda não é suficiente, ele pode tirar e colocar no mesmo tempo em seguida, o segundo. no mesmo tempo, não é? Né? Mas um novinho. A gente prefere, particularmente, dar um tempo de no mínimo 30 dias, porque aí o balão tem um efeito renovado. Não é? Porque nesses 30 dias o estômago já voltou à sua anatomia normal, então a sensibilidade do paciente à presença do balão é como se fosse a primeira, em alguns casos até mais exacerbado. Não é? E é isso que é interessante. É isso que é interessante. Que retorna a toda a dieta de adaptação. Toda a dieta de adaptação. Isso, líquida pastosa, volta todo esse processo. Mas olha, se isso, né, resulta em uma vida mais saudável, uma vida melhor, é muito legal. Né? Eu acho que é um grande investimento, muito bom. E a Vilma da Rocha Pereira Nascimento também está aqui com a gente, de São Paulo. É necessário o uso de um remédio contínuo neste tempo que o paciente está com balão? Tem um remedinho para tomar? Na verdade, o que a gente usa durante os 6 meses é uma medicação que bloqueia a produção do ácido clorídrico do estômago. São os derivados, as medicações, vou falar um termo assim que parece assustador, mas não se assuste, bomba protônica. São os omeprazol da vida. Omeprazol então, diário. É tranquilo. Um omeprazol ou um pantoprazol de 40 miligramas, uma vez ao dia até retirar o balão. Não é para proteger o estômago da ação do balão, ao contrário, é para proteger o balão da ação deletéria do ácido clorídrico. Então é a medicação que a gente pede. Isso explica por que a maioria dos pacientes que no momento do balão tem alguma gastrite leve, alguma coisa, quando a gente vai retirar, o estômago está maravilhoso, não tem nada, porque ele ficou 6 meses tratando. Muito maravilhoso. Muito bom. E também a Maria da Glória Teixeira Francisco, do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, estão aqui forte, firme e forte. Gostaria de saber da nutricionista Lilian, qual foi o paciente que ela já acompanhou com o maior sucesso, que já emagreceu e foi homem ou mulher? Em muitos casos. Então, assim,
não tem uma prioridade. Foi o homem ou foi a mulher? São casos de muito sucesso, como é o caso da Osana, que a gente vibra junto, que a gente chega a se emocionar, chorar junto no final do tratamento, com todo o resultado, com a mudança de vida, porque foi o que a Osana falou, não é uma questão só do emagrecimento, você muda o seu comportamento, você muda todo o seu jeito, é uma readaptação à sociedade. De vida, né? Então você vê mudanças e melhorias em casamento, relação com filhos, até no trabalho. Só a perda de peso. Até no trabalho, até na Fica vida. mais empolgado. Então, assim, não tem ou o homem ou a mulher. Não, tem de todos os casos, de todos os sexos. Eu acho que todas as pessoas, né? Porque mesmo que você emagreça pouco, né? 5, 10 quilos durante esse tempo, poxa, já é um sucesso. Se você não conseguia antes, né? E tem pacientes que estão muito desmotivados, que entram no tratamento já não tendo esperança, cansados de tudo que já passaram, por tratamentos frustrados, e ali eles acabam se encantando com toda a mudança, com que eles podem se doar para também ter esse resultado. Ai, muito legal, muito gostoso mesmo, viu, gente? Vai participando aí. E o Sérgio Gomes dos Santos Silva, lá do Rio de Janeiro, também falou assim: a tecnologia usada hoje no Brasil pode ser comparada com a Europa, Estados Unidos? Já, né? Sem dúvida nenhuma. Maravilha. De maneira geral, os especialistas brasileiros, tanto clínicos, endoscopistas ou cirurgiões que tratam obesidade e doença metabólica, inserem-se entre os melhores do mundo, sem nenhuma falsa modéstia, mas graças a Deus isso é realidade. Em relação ao balão intragástrico, nós tivemos a oportunidade de trazer essa técnica para o Brasil em 1999. E a gente coordenou o protocolo de estudo junto ao Ministério da Saúde até 2001. Poxa. Então, em 2001, nós apresentamos os resultados do estudo multicêntrico, nossos colegas do Rio Grande do Sul, o Dr. Pablo, de Curitiba, o Dr. Marquezine, dentre outros, e mostrado a eficiência e a segurança do método, ele foi aprovado para uso a larga mano. E esse balão é o mesmo balão que é utilizado na Europa, nos Estados Unidos ainda está em fase de aprovação pelo FDA, ou seja, ele é usado no mundo todo. Não é? Esse sistema Orbera é o sistema do balão intragástrico da Allergan ex-Einamed, que foi o balão que a gente trabalhou desde o início. A aprovação desse protocolo da Anvisa com índices de massa corpórea relativamente baixo deveu-se principalmente à comprovação desde o ano de 99 até agora, ou seja, mais de 14 anos, ter se mantido com essa eficiência e com essa segurança. Então, eu posso falar do balão que a gente utiliza e tem experiência, que é esse do sistema Orbera, e sem dúvida nenhuma é o que é usado, o mais usado no mundo todo. Mais usado no mundo inteiro. Nossa, e pelo que a gente vê dos resultados, é algo bem confiável, né? Que é o que a gente busca com as coisas, né? Até assim, por exemplo, outros procedimentos, silicone, essas coisas. A gente sempre procura uma marca que todo mundo fala, que todo mundo, né? Para que você faça a coisa certa, né, gente? Ai, vamos lá, tem mais o Marcelo aqui, o Marcelo de Oliveira, sobrinho de São Paulo. Bem-vindo, Marcelo. Osana, o local onde você colocou o balão ofereceu o tratamento completo com nutricionista, psicólogo, ou você teve que buscar em locais diferentes? O local era uma clínica, todos os profissionais eles têm um consultório nessa clínica. Eu optei por continuar com a minha psicóloga, que já fazia alguns anos que fazia terapia com ela. Porém, a maioria das clínicas que eu conheço, talvez até o Dr. Saleh fale da dele como funciona, mas que eu conheça, todas as clínicas oferecem todos os tratamentos, todos os profissionais, tudo incluso. Completo, né? Completo. Ai, completo. Que gostoso. O ideal é que tenha a equipe multidisciplinar sempre no mesmo centro, local, né? Para que haja uma mesma linguagem. Isso. Que o psicólogo, a nutricionista e o médico que estiver acompanhando possam estar sempre falando do mesmo paciente, e aí o trabalho fica interagindo completo. com o paciente. Até pra né? gente fica mais fácil, né? Prático. Um lugar só é prático, você vai ali... É prático e é mais seguro. Exatamente, né? você sabe seguro. com quem está lidando em todas as esferas, né? Todos os profissionais. Muito bom, muito bom. Mas no final
final a gente vai dar o contato aqui, o site, para você entrar, né? Porque deve ter pessoas interessadas, tem gente que tá, assim, que tem dúvidas. Eu até lá no meu programa, eu recebi um médico e falamos sobre isso. E as perguntas eram assim, mas eu quero emagrecer só 3 quilos, posso pôr o balão, sabe? Aquela preguicinha, né, de emagrecer. Eu quero pôr o balão, quero 3 quilos. Né? Então, são perguntas, às vezes, tão, né, detalhadas, que depois a gente vai passar o contato desta equipe maravilhosa, viu, gente? Mas agora, eu queria, né, agradecer vocês aí, continuem fazendo as perguntas, tá? A gente está acumulando aqui para fazer no decorrer do programa ainda, estamos ao vivo, muito gostoso estar aqui com vocês. Mas agora tem outra história, eu disse que são 2, né? Então agora queria convidar todo mundo para assistir o vídeo e depoimento da Márcia Souza, que é uma outra vencedora. E nós já voltamos e estamos continuando aqui o programa, vamos assistir juntinhos agora. Magra. E aí, depois da minha segunda gravidez, eu não sei o que foi que desencadeou eu engordar do jeito que eu engordei. Foi um momento muito difícil, porque uma coisa é quando você já é gordinha e você acostuma com aquela situação. Outra é quando você sempre foi magra e, de repente, você engorda e você tem as dificuldades de não achar mais roupa, as pessoas começam a te olhar de outra forma. Eu comecei a encontrar grupos de mulheres mais gordinhas, né? Que se aceitavam, super felizes, de bem com a vida e tal. Fui me envolvendo, aí saiu o concurso para Miss Mulheres Reais, né? Que era do estado de São Paulo. Aí eu me inscrevi meio assim, meio insegura, não era modelo nem nada. Mas eu fui e acabei ganhando o concurso, foi uma surpresa, mas um grande presente que a vida me deu. Uma coisa é você ser gordinha, você ter um sobrepeso. Outra coisa é você ser obesa. A obesidade, ela é doença. Quando eu ganhei, eu estava com sobrepeso, me achando coisa mais linda, né? Nesse ano que eu fiquei como Miss, eu comecei a engordar. E eu engordei 15 quilos, eu cheguei aos 95 quilos. Aí eu saí do IMC de sobrepeso e passei para o IMC de obesidade grau 1. Mas o que estava mais me preocupando, além disso, é que eu estava engordando uma média de 1 quilo por mês. Academia, hidroginástica, muito exercício físico, remédio, medicação que passava, eu tentava. Regime, então, nossa, pensa tudo quanto é regime que eu já fiz nessa vida. Aí nada deu certo, nada funcionou. Ele foi uma indicação da minha cabeleireira. Ela colocou o balão, viu o resultado nela, e aí ela me indicou. Eu falei, eu vou por aí, porque já tinha também tentado de tudo, já estava cansada, né? A princípio eu não tive coragem de contar pra ninguém, só pro meu marido. Como eu já tinha tentado muita coisa e nada deu certo, eu fiquei com medo da cobrança. Só que quando todo mundo começou a observar que eu tava emagrecendo, o pessoal questionava: o que aconteceu? Você tá magrinha e tal. Aí foi aí que eu contei. Num dia eu levanto uma bandeira, né, de que a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, a gente tem que se amar, tem que ser feliz, independente do que os outros pensem. No outro, eu me emagreço contra aquilo que eu falava. Mas o que eu às vezes fico pensando, eu fico assim, querendo que as pessoas entendam, essa mudança de pensamento ocorreu a partir do momento que eu deixei realmente de ser gordinha, mas aí passei a ser obesa. E eu tava ficando cada dia pior. Então, eu magoei algumas pessoas, se chatearam, mas acho que é porque elas não entenderam esse processo. Eu tinha prazer em comer. Aquilo foi tirado de mim, me deu uma agonia muito grande. Foi essa a minha maior dificuldade. Entender que existem outras coisas que me dão prazer além da alimentação. E hoje, quando a gente para observar as fotos, eu vejo que a gente não tem noção. Eu não me enxergava o tamanho que eu realmente tinha.
Quando eu coloquei o balão, eu estava com 95 quilos. Tirei o balão com 71. Faz 2 meses que eu tirei o balão. Hoje eu tô com 68. A prática de atividade física, ela já, até quando eu estava gordinha, ela já fazia parte mesmo do meu dia a dia. Então, só continuei mantendo. É importante para quem não faz inserir. Só que a alimentação mudou. A reeducação alimentar, ela precisa ocorrer. Se não ocorrer, o balão não vai fazer, nada vai fazer milagre, não só o balão, né? É extremamente importante o acompanhamento psicológico, mas quando você se permite ser cuidada. Tudo que eles tratavam comigo, lá eu seguia renovada. Eu chegava em casa, aí sabe o que eu fiz? Peguei uma foto minha bem horrorosa, bem horrível, e espalhei pela casa. Então, quando eu sentia vontade de comer, porque não era fome, era vontade, eu olhava pra foto. Eu não quero ficar assim. O grupo de balonadas, ele é legal porque assim, a gente se apoia, a gente se entende. Quando uma não tá bem, a outra dá força porque sabe o que a outra tá sentindo, consegue entender. Hoje eu me considero mais feliz, sim. O modo de me vestir mudou bastante. Eu ia pra praia, eu sentava num lugar e ficava sempre muito bem arrumada, mas não para usufruir da praia em si, por vergonha. Eu sempre falo que colocar o balão foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, o balão me ajudou a mostrar assim, não, eu consigo mostrar pro meu corpo que quem comanda ele sou eu. Depoimento mais lindo que o outro, né? Mas olha, gente, estamos de volta com o nosso encontro saudável, promovido pelo sistema Orbera, que está reunindo nesta noite especialistas da área da saúde e 2 ex-balonadas lindas, maravilhosas, guerreiras, lutadoras que estão aqui, né? Para abordar as mudanças de hábitos e o emagrecimento saudável por meio do balão intragástrico. Vocês acabaram de assistir o depoimento da Marcinha, ela está aqui do lado, vai contar tudo, né? Já foi Miss Plus Size, né? Perdeu mais de 20 quilos, não é mais plus size, com um balão, né? E no vídeo nós percebemos, gente, assim, um detalhe, né? A mudança de pensamento e o acompanhamento psicológico fizeram grande diferença no processo de emagrecimento aqui da Márcia. E eu gostaria que a psicóloga linda que está aqui do meu lado, Marilice Carvalho, falasse um pouco sobre essa preparação antes da colocação do balão, que eu acho muito importante o antes, né? O durante o processo e as diferenças entre a fome e a vontade de comer, e até uma pergunta minha, o depois. Marilice, boa noite, meu amor. E aí, conta tudo pra gente. O pré, Solange, a gente normalmente tem algumas sessões com o paciente para tanto a equipe estar preparada em relação a esse paciente, o paciente também saber quais são as chances dele ter um melhor resultado. Então, analisamos a história do paciente alimentar, se tem ansiedade que está fora de um padrão normal, se tem depressão, se tem algum distúrbio alimentar, tudo que for possível, analiso com o paciente. E aí, juntos, nós conversamos a respeito das chances em relação ao balão, o que ele teria que modificar antes, se precisar de alguma medicação, né? Assim, uma medicação para acalmar, alguma coisa? Já teve casos de paciente que colocou o balão e tinha, de repente, uma depressão moderada, ou um nível de compulsão que a gente percebia que já poderia interferir. Ela tomou a medicação antes, começou a se preparar para colocar o balão. Que legal. Após a colocação do balão, aí efetivamente nós vamos trabalhar o comportamento alimentar do paciente. Né? Uhum. Então, o porquê que ele come a mais, o motivo dele realmente estar jogando tudo na comida, a motivação desse paciente é outra coisa que nós podemos ajudar. Poucas pessoas sabem, mas a motivação é algo dinâmico. Então, o paciente pode estar muito motivado num primeiro momento e, de repente, ele passa por uma recaída. Então, também isso nós trabalhamos junto com o paciente. A administração do tempo, engraçado que pouca gente imagina que isso é
uma coisa que a gente pode trabalhar no pós. É verdade, porque a gente é sempre, as pessoas são ansiosas, né? Elas querem para agora, tem que ser para já, né? Sim. Ai, não tá indo, você viu as perguntas, né? Ai, só 6 quilos em 12 dias, eu queria que fosse 20, né? Aí você está falando das expectativas. É. Outra coisa que temos que esclarecer bem ao paciente, as expectativas. A administração do tempo que eu falo é que muita gente põe o balão sem ter consciência que vão precisar realmente, na vida deles, colocar, por exemplo, a ida ao supermercado para comprar a alimentação, o momento de ir para os profissionais, passar com a psicóloga, voltar ao médico, ir à academia. Tudo isso você precisa de um tempo para você. Então, também não posso pontuar muito que esse paciente tem que descobrir uma série de coisas que fazem sentido para ele, que dão prazer, se juntar com grupos que falam a mesma língua, né? Que no primeiro bloco foi falado de os amigos que você perde, né? Mas você tem que encontrar os que falam a sua língua. Os que falam a favor. Exatamente. Então é uma mudança em todos os sentidos. Quer dizer, você tem que administrar bem seu tempo, Nossa, focar. É mesmo. Né? Focar no balão, no emagrecimento, quais são os amigos, com quem eu ando e principalmente, por que eu como a mais? Isso acho que é o principal que a gente trabalha. E cada paciente tem talvez milhares de motivos que os fazem comer a mais. Então, a fome, a vontade de comer e tal, são bem diferentes. A fome é mais fisiológica, né? Seria algo mais natural. A vontade de comer a gente fala muito que é psicológica, emocional. Mas tem que tomar cuidado, porque se também você comer a mais na fome também não é correto, né? É verdade. Por mais que seja físico, se a pessoa comeu uma quantidade de alimento muito grande na fome, também tem que ser trabalhado isso nas sessões. Calorias a mais, né? Sim, isso vai resultar em gorduras a mais. E a vontade de comer também o grande ponto da cabeça magra que a gente fala é o comer com tranquilidade, com equilíbrio, mesmo que seja algo que não seja o saudável, vamos supor que seja algo que a pessoa goste muito, que ela vai comer um doce, se ela comeu em pouca quantidade, se ela se permitiu, mas ela não está comendo porque ela está com algum problema. É verdade, Marili, sabe uma coisa interessante? As pessoas acham que emagrecer, assim, na vida delas é uma coisa, assim, muito difícil, né? Que é uma coisa inatingível, que ela não vai conseguir, ela se põe de uma forma negativa, não é verdade? Sim, sim. E o trabalho psicológico, antes de tudo isso, é muito legal, porque vai haver mudanças. Né? Sim, é a questão do que foi falado, o que a pessoa espera. A questão da expectativa, achar que não vai precisar fazer absolutamente nada, que a vida dela não vai mudar, e a vida vai mudar muito. Em todos os sentidos. A forma de lidar com as pessoas, quantos pacientes que eu tenho que não sabem dizer não, que se sobrecarregam e por isso comem a mais. Tem tantas variáveis. A história do prazer, porque às vezes as pessoas, como eu estou envolvida, né, com a saúde também, recebo tantas perguntas e elas falam assim, e o prazer de comer, né? Aí eu respondo, mas que prazer é esse que te traz doenças? Né? Poxa, vamos ajeitar esse prazer, né, de uma forma mais saudável? Não tem como. Sim, mas o grande ponto, Solange, é que a comida traz prazer aqui agora. Né? Se você pensar como se fosse uma droga, né, entre aspas, mas assim, você tem o prazer, comeu prazer. O grande ponto é encontrar o que motiva essa pessoa para largar o prazer aqui agora e pensar no amanhã o que ela vai encontrar de positivo. Muitas vezes esse espaço é grande. Muitas doenças você vê no papel, mas a pessoa não está sentindo nenhum sintoma. Então ela não tem nada de aversivo, de ruim. E a comida é muito melhor. Então ela olha a doença, ela se culpa, ela se sente mal, mas ainda vale a pena continuar comendo a mais. Por isso você tem que descobrir com esta pessoa quais são as razões que a fariam deixar de comer agora tudo que ela gosta e o que ela espera e principalmente tentar descobrir coisas prazerosas agora, neste momento, para substituir a comida. O que ela faz de bom na vida dela? O que ela tem de prazer? Normalmente, hoje em dia, você encontra as pessoas dizendo que não tem, né? Trabalha, volta para casa, come. Que a vida está sem graça, né? Se você não muda isso, fica difícil você dizer não para a comida. Ai, muito prazer mesmo. Paulistano ir a um bom restaurante toda noite, jantar. Sim, comer salada. Comentando. Comer salada. Eu já falei, né, que às vezes eu tenho amigos que falam assim, eu não vou para essa daí, não. Eu falo, então não vai, tá? Fica aí com as suas gordurinhas que eu vou com os meus amigos que querem ir.
Relacionamento, gente, é difícil, viu? Porque às vezes você conhece alguém até interessante, mas aí a pessoa, eu quero comer pizza, feijoada, isso, eu falo, tchau, tudo de bom, obrigada. Não deu certo. Graças a Deus, meu amor agora, ele come só salada comigo. Não é isso, eu como bem, viu, gente? O importante é comer saudavelmente, tá? Mas eu acho que tem algumas perguntas, viu, doutor José Afonso Salé, que agora, de repente, a gente até vai repetir, porque as pessoas estão chegando agora, né? Ou as dúvidas estão voltando, enfim. Mas quanto tempo o balão, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas quanto tempo o balão intragástrico Orbera, oh meu Deus, o que é isso? Permanece no estômago e como o paciente deve seguir, né, depois de retirar para que o emagrecimento seja mantido, seja efetivo, né, e que isso não se interrompa quando ele tirar, né, doutor? Perfeito. Como nós comentamos anteriormente, o tempo de vida útil do balão são 6 meses. E o que a gente procura nesses 6 meses é, além do bom resultado na balança, manter o comportamento de uma alimentação saudável e de atividade física regular. Não é? Após a retirada do balão, fundamental é continuar com o acompanhamento com a nutricionista e com a psicóloga. Eu falo sempre para o pessoal da nossa equipe interdisciplinar que a parte mais fácil do tratamento com o balão intragástrico é a que cabe a mim. Sim. Que é preparar, conscientizar o paciente do que ele precisa fazer para ter bom resultado. Do ponto de vista técnico, colocar e retirar o balão, que para quem faz endoscopia é um procedimento, quando bem feito, simples, não tem grande complexidade. O grande trabalho do balão é ajudar o paciente com que o balão funcione, que tenha um bom resultado, não é? E aí, sem dúvida nenhuma, a participação ativa e a interação da equipe interdisciplinar com o paciente é fundamental. Então, de maneira sucinta, mandatório a continuidade do acompanhamento com a equipe interdisciplinar, principalmente psicólogo e nutricionista, após a retirada do balão para manutenção. Por mais um tempo, né? De repente, até a pessoa se conscientizar bem. Aqui a gente tem exemplos maravilhosos, né? A Usana e a nossa top model, a Marcinha, são maravilhosas. A ex-plus size, a nossa Miss. Agora size maybe less. Ai, que linda! Mas, viu, Marcinha, você disse uma coisa no seu depoimento que me chamou a atenção, sobre se permitir a ter ajuda de outras pessoas, né? Como foi para você essa experiência de ter o acompanhamento de profissionais que contribuíram para o seu emagrecimento, né? Com o sistema Orbera. Como é que foi isso? Eu acho que a ajuda deles, a ajuda deles é essencial. Primeiro assim, eu sempre fui muito dona do meu nariz. Eu sei o que eu faço, e reconhecer para mim que eu precisava de ajuda, que eu sozinha não dava conta, não ia conseguir, não foi fácil. Foi um exercício antes, acho que de humildade também, né? De reconhecer, não é fácil reconhecer que você está falhando. E eu tive que reconhecer, eu sozinha não ia conseguir. E eu tive a ajuda de pessoas assim maravilhosas. Ai, que legal. Maravilhosas. As pessoas que estiveram ao meu lado, assim, foram assim... Porque tem hora que você acha que você não vai conseguir, que é difícil, eu vou largar a mão, eu vou deixar, e é melhor ser uma gorda feliz do que uma magra chateada. E aí você, né, na hora do impulso, mas quando você para, você chega em casa, analisa, fala, não, eu não estou feliz assim. Então, aí que vem realmente a ajuda dos profissionais, de quem entende, né? Mesmo porque eles sabem conversar com você, eles sabem como te abordar, né? Eles fazem... É muito interessante esse processo de quando eles te conduzem, eles não te dão a resposta. Eles te conduzem, eles fazem você descobrir, né? Chegar a essa conclusão e falar, caramba, né? É muito gostoso. E essa sugestão da foto foi a sugestão da psicóloga, né? Falou, você tem uma foto que você não gosta? Inúmeras. Fácil. Então, usa isso. Isso foi muito bacana, funcionou bastante muito mesmo. Bom. Que nem pedir pizza. Deita sem roupa e pega o celular para ligar.
na frente do espelho, quando eu vi a barriga, gente, essa pizza não vai fazer bem. Só que vai aumentar. Né? Esse Mas negócio, é gostoso a gente eu sempre, se cobrar, né? Eu sempre brinquei que eu adorava ser uma mulher que enche uma cama, né? Eu sou uma mulher que enche uma cama. Mas depende, viu? Existem outras formas de se encher uma cama. Encher uma cama de solteiro ainda vai. Vamos colocar pétalas, né? Mas não, Então essa ajuda foi essencial. Ai, mas como eu falei, a gente tem que se permitir ajudar. Né? Muitas vezes a gente acha, é fácil falar. Não é que é fácil falar, ele tem um preparo para aquilo, ele sabe o que ele está falando, né? E a gente tem que se permitir. Mas sem a ajuda deles é difícil, viu? É difícil. E não só deles, mas outras, das balonadas. Eu sempre falo, ela falou dos grupos, né? A ajuda das balonadas, das pessoas que também colocaram um balão, é muito importante. Porque quando você fala assim, eu vou enfiar muito com esse balão, a outra me fala, não, pelo amor de Deus, isso, sabe? É coisa que às vezes você não tem coragem de falar pro seu médico, né? Não, ele vai me internar por outra coisa. Tá maluca, né? Vai achar que eu sou doidinha. Então você pode falar, vou arrancar esse balão, é hoje, sabe? Mas aí ela fala, não, menina, não faz isso não é assim, né? Vamos dançar Macarena junto pra você tirar da cabeça o balão e tal. Isso é muito importante. Encontrar esse grupo que se identifique com você nesse momento e que te apoie. Porque a gente que atrás da tua vida também tem bastante em todos os locais. Imagina, que te põe pra tem baixo. Gente que quer que você fique doente, que você não fique, vai né? dar certo. Que você não fique você bem. nem tá se sentindo mal, a pessoa tá falando, tira esse balão, você tá amarela. Nossa, você tá branca, você tá amarela, nossa, tá magra. Isso em todas as esferas tem. Então o que a gente faz? A gente sorri, joga o cabelo, né? E dá, né? Beijo, me liga, porque eu vou cuidar de mim. Aí a Plus Size ficou, né? Esta é a nova Márcia. Mas eu Márcia. amo as meninas Plus, viu? Ó, eu sei que vocês estão me assistindo, vocês passaram o dia falando, amo vocês de paixão, vocês são a alegria da minha vida, viu? Mas tipo assim, vem comigo, né? Foi um grande incentivo, Hoje muitas meninas fizeram redução, outras me perguntam bastante do balão, né? No começo houve sim um pouco acho que por não entenderem, eu falo isso no vídeo, mas hoje, graças a Deus, não. Tanto sábado eu estou no evento com elas, madrinha do evento delas aí, pra gente se abraçar, se curtir os resultados, porque muitas também mudaram os hábitos, isso foi muito legal. Eu não tinha noção do quanto eu podia influenciar tão outras positivamente, pessoas. Isso foi muito bacana, muito legal. muito gostoso. Amo vocês e obrigada. Ai, que delícia. Porque acho que a maioria das pessoas hoje, né, acho que por conta até da cobrança e tudo mais, estão buscando, né, o emagrecimento, gostar do que vê no espelho, né? Eu acho que acima de tudo é a saúde mesmo, né, doutor? É verdade. A saúde eu acho que, assim, fazendo um parênteses do que ela falou, muito importante identificar as situações profissionais ou familiares que, de certa forma, boicotam uma determinação de atitude sua. Claro. Eu recebo com muita frequência pacientes na clínica que chegam assim, olha, doutor, eu há muito tempo quero fazer o tratamento, seja com balão, eventualmente cirúrgico e tal, mas o pessoal da minha família tem alguns contra, outros a favor, uns acham que eu não preciso e tal. O que eu falo a todos é o seguinte, olha, quem carrega esse peso, literalmente, é você. Ninguém é melhor do que você para saber quantas batalhas você já lutou e perdeu e o que você realmente precisa e almeja para a sua vida. Né? Então, passou dos 16 anos, isso é lei, respaldado pelo Conselho Federal de Medicina, quem decide se trata, se põe balão, se opera, não sei do que, é o paciente. É a própria pessoa. Ponto final. Ninguém tem que influenciar. Então, eu entendo perfeitamente as suas colocações. Queria
parabenizar você, Usana, que realmente, se você é modelo na sua área, vocês duas passam a ser modelos para nós que trabalhamos há muito tempo nessa área. E exemplos. E a capacidade, o poder de influência que vocês têm é muito maior do que eu tenho. Eu milito nessa área há 18 anos. Claro, e mas não tem convencimento maior do que você vê o resultado. Ver o resultado, ver a felicidade, né? Porque muda tanta coisa. E é interessante porque esse diferencial da pessoa que é tratada de ter bom resultado, ter inteligência de perceber isso como você teve, e ela falou de uma maneira muito elegante e soberana, né? Eu não sabia que eu tinha tanto poder de influência, né? E é muito legal ter essa consciência. Continue nos ajudando, continue. As duas são força, né? E não só elas, outras pessoas também. Daqui a pouco a gente vai terminar, vamos correr aqui com mais perguntinhas. Tem a Giovana de Holanda Soares, que é lá do Rio de Janeiro. Um beijo, Giovana. Ela falou assim: qual a frequência de consultas ao psicólogo antes e pós-colocação do balão? Tem que ir todo dia, uma vez por semana? Como é que funciona? Normalmente no pré fazemos poucas sessões. No pré, antes, umas 3 sessões. Tá. Já cheguei a fazer mais quando são casos que a gente precisa. Mais especiais, né? Mas o pós que realmente eu vejo como o tratamento maior mesmo. E aí, a princípio, essa pessoa fecha um pacote com toda a equipe. Tem um X de sessões com o psicólogo, normalmente você tem aí 10 sessões, mas tem pacientes que renovam esses pacotes com o psicólogo, ou porque precisam, ou porque veem que era alguma coisa que eles não tinham a menor noção e gostam muito e querem renovar. Então, assim, essa questão do limite pós é negociado, é conversado com o psicólogo e o paciente. E isso é um resultado maravilhoso para todo mundo, né? Muito bom. A Márcia de Faria Martim, do Rio de Janeiro também, bem-vinda, Marcinha, sua xará. Ela diz o seguinte: existe idade mínima para o uso do balão, doutor? Tem uma... Essa pergunta é muito importante. Muito legal, Você sabe que quando nós realizamos esse protocolo, isso em 99, 2000, um grupo de pacientes potencialmente candidatos ao balão intragástrico era aqueles adolescentes ou pré-adolescentes que já tinham obesidade até de indicação cirúrgica. Mas como é que você vai operar um menino que tem 9, 10 anos? Gente. Qual é a maturidade hormonal que ele tem, psicológica, para saber assimilar uma cirurgia? Não é uma agressão, mas é uma cirurgia, né? Mas é um procedimento que muda drasticamente o seu comportamento de uma forma agressiva. Você não tem a opção de não. Como ela brincou, eu vou arrancar esse balão, não dá para arrancar a cirurgia. Então, a gente estudou nesse grupo 35 adolescentes com idade mínima de 9 anos e máxima desse grupo que nós separamos de 16 anos. A gente teve bons resultados em mais de 87% deles. E o que mais nos chamou a atenção é que eles tiveram uma perda de peso média, perda do excesso de peso, que essa é a linguagem adequada para a gente falar, Sim. de mais de 75% do total do excesso. Legal. Então, muito acima da média até da maioria dos tratamentos cirúrgicos. E a nossa conclusão, embora seja um pouco empírica, foi de que provavelmente esses pacientes se beneficiavam muito do balão porque eles tinham menos tempo de mau hábito alimentar, maior facilidade e tempo para uma atividade física. Sim. E principalmente o homem, os pacientes do sexo masculino, quando chegavam aí aos 13, 14 anos, que começa a maturidade dos hormônios sexuais, principalmente a testosterona, nesse caso natural. Verdade. dá um impulso muito significativo. Então, na verdade, assim, o balão pode ser usado de uma maneira muito mais a larga mano do que o procedimento cirúrgico para faixas etárias abaixo de 16 anos. Ai, que legal. Muito bom, muito bom. Então, acho que dependendo do caso também, né? Se já for um adolescente muito acima do peso, vale muito a pena, né? Vale muito a pena, muito legal. Então, vamos lá. A Sheila Regina Parisotto
perguntou o seguinte: usei o balão, retirei em dezembro, recomendo a todos, eliminei 20 quilos em 6 meses e até hoje foram mais de 4 quilômetros? Deve ser quilos, né? Provavelmente. E até hoje, de repente, foram mais 4 quilos. Realmente foi uma mudança de comportamento. Porque acaba se tornando, né, Marilice? Eu acho que as pessoas, elas mudam o comportamento total depois. Deveriam, né? Deveriam. Mas elas mudam. Então, eu acho que aí que vem aquela questão de estar disposta. De não colocar o balão achando que tudo vai acontecer de maneira milagrosa. Sim. E para mudar o comportamento tem que fazer sentido para esse paciente. É o que eu disse. Por que ele vai se manter nessa nova rotina? Quais são os vínculos, com quais pessoas ele anda? Ele vai ter que aprender realmente a eliminar tudo aquilo que antes fazia mal, tudo aquilo que fazia com que ele comesse a mais. Lógico. Então, sem dúvida nenhuma, se a pessoa se propor, ela vai conseguir se manter depois também. Não, e assim, a alegria, a felicidade dela vai ser contínua a vida inteira. Então, ela tem que ter essa conscientização. Vamos falar com a Daniela Cristiane Blanc, que é de São Paulo. Oi, Dani. A pergunta dela é uma gracinha, porque assim, a gente quer ajudar já, né? Ela tem 31 anos, tem 1,70 m. E está pesando 132 quilos. Ela tem problemas com peso desde os 9 anos, já tentou de tudo. E ela tem uma pergunta: a colocação do balão é recomendado para mim? Olha, assim, pelos os dados antropométricos dela, peso e altura, ela tem hoje mais ou menos uns 52, 53 quilos acima do peso ideal. Então, sem dúvida nenhuma, ela tem indicação de tratamento para a obesidade. O balão intragástrico é uma das alternativas muito boas. Ela já está num excesso de peso que poderia ser considerado. Ela tem a resistência à insulina, né? Ela tem alguns probleminhas de saúde. Ela está passando aquela fase de que ela não só tem problemas com excesso de peso, mas já está agregando as doenças associadas. As consequências. Que são principalmente a síndrome metabólica, o diabetes, a hipertensão, dislipidemia. Mesmo assim, ela pode. E por aí vai. Ela pode. E deve. E deve. O balão é uma alternativa, eventualmente, se obtendo um bom resultado a longo prazo, como nós temos há um ano aqui, beleza, senão existem outras alternativas, como eventualmente a cirurgia, que podem ajudá-la também. O que ela não pode é continuar assim. Não pode, porque daí, para outras doenças, né, está bem perto. Então, minha querida Daniela, procura aqui no finalzinho do nosso programa. Daqui a pouquinho a gente já vai passar contatos de todo mundo para você entrar em contato com essa equipe maravilhosa, porque é gostoso quando você ouve um médico falando, né, em algum lugar. É igual quando você está procurando, uma televisão e aparece lá um comercial da televisão que você quer, né? Porque assim, é muito bom. A gente só está aqui porque são pessoas que têm crédito no mercado, pessoas de credibilidade, por isso que a gente está aqui falando. Então, entre em contato, tá bom, Dani? E boa sorte, tenho certeza que vai dar tudo certo. E a Núbia Cardoso da Silva falou: sou balonada, estou na fase de desencantamento. Vamos saber por quê, Marilice? Conseguindo comer algumas coisas e vendo que agora é esforço próprio. Acontece, né? Comendo algumas coisas? Isso. Mas ela não conseguindo comer algumas coisas e vendo que agora é esforço próprio. Então, acho que ela está vendo... Isso, né? Que ela coloca... Talvez esforço próprio sempre foi, né? A questão é que ela está dizendo que com o balão, mesmo assim, ela consegue comer a mais. Parece que é isso que ela está dizendo e que está percebendo que se ela não fizer nada além do balão... Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, isso com certeza, é o que a gente está falando o tempo todo. E o mais importante, descobrir por que você está comendo algumas coisas que ela está achando que está fora, não sabemos exatamente com detalhes, e o porquê que está comendo, em que horas. Normalmente a gente faz essa análise junto com o paciente, com quem ela está, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, por que comeu. Normalmente a pessoa está no piloto automático. Então, a hora que ela tem que parar e observar para trazer para as sessões, a gente consegue entender o porquê aconteceu e propor mudanças, porque eu não tenho condição nem de ajudar o paciente se eu nem sei o porquê que ele comeu.
Então, nós dependemos também muito do discurso e do que o paciente traz. Por isso que é importante agora, Núbia, você procurar um tratamento psicológico, né? Eu acho que é um grande momento. Só por essa, né, afirmação dela, a gente está percebendo que você precisa. É um grande momento que você precisa agora de, né, um apoio psicológico para ela poder continuar, né? É importante, né, Solange, dizer que as pessoas ainda acham que procurar o psicólogo é coisa de louco, né? A gente ainda ouve essa frase. Eu brinco que eu já tô... Não, tem gente que ainda fala. Sim. Ai, melhorou muito. Dá até preguiça. Melhorou muito. Acho que nós estamos numa mesmo. fase até bastante positiva. É verdade. Então, assim, não tem uma coisa, não tem, né? Quer dizer, você nada realmente nada a ver. Você pode trabalhar com pessoas que têm problemas mais sérios, mas tem psicólogos que têm especialidades em outras áreas. Então, é o que eu falei, você pode trabalhar a motivação, o comportamento alimentar, o tempo, como é que essa pessoa administra, como ela diz, como é que ela se relaciona com as pessoas. Isso é totalmente normal. Acho que quase todo mundo poderia e necessitaria conversar com alguém para melhorar alguma coisa, né? É uma delícia. Eu faço terapia há anos, eu adoro. Porque assim, é de vez em quando. Então, eu tenho as minhas orações, é gostoso você, né, ter as suas orações, ter a parte espiritual. É gostoso você ter esse apoio sempre, porque é importante, é fundamental. Na vida moderna que a gente vive hoje, né? Porque até as pessoas falam assim, mas você, Solange, nossa, não parece. Então, eu falei, mas por que? Você está achando que eu estou doida? Não é, né? Porque as pessoas já associam. Ela faz terapia. Então ela não é saudável. Então ela não é saudável. Ai, gente, vocês são uma graça. Então, olha, um beijo, Núbia. E ela é lá de Sobradinho, lá do Distrito Federal. Um beijo pra ela, viu? Então, vamos mais uma pergunta aqui. A Luana Galúcio. Só quero deixar um beijo enorme para Solange, meu exemplo de mulher. Ai, que delícia. Gente, não é muito bom? Ai, que delícia, eu adoro. Um beijo para você, Lu. Ela é de Natal, lá do Rio Grande do Norte. Que coisa maravilhosa, né, Natal. Só dela morar lá, ela já tá bem psicologicamente, né? Que coisa boa. A Cristiane Tomás Puccini. Olá a todos, boa noite, parabéns pelo evento. Márcia, você chegou à obesidade grau 1? Você ficou em dúvida em qual tratamento seguir? Cirurgia, balão ou outro? Você passou por isso? Eu passei, sim. Para colocar o balão, eu precisei ver o resultado em alguém que foi na minha cabeleireira. Eu esperei esse período, né? Mas eu cogitei a ideia da cirurgia, né? Só que eu vi os lados negativos da cirurgia que tem, né? E aí eu fiquei um pouco receosa. Aí, como o balão era acessível, não me agrediria tanto o organismo, tal, eu falei, já tentei de tudo. Eu vou pelo balão. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, gente. Nossa, a melhor coisa que eu fiz. O balão me fez voar. Nossa, fez viajar no balão, né? Também quero viajar nesse balão. Olha aí, eu queria fazer um comentário para colocar de uma maneira mais clara sob o ponto de vista médico. É absolutamente normal e perfeitamente aceitável que o paciente, quando está com excesso de peso, ele tem a dúvida em que tratamento fazer, ou é medicação, ou é balão, ou é cirurgia. E cada um fala uma coisa, as pessoas, né? Exato. Existe muita informação cruzada e às vezes equivocada. Sob o ponto de vista médico, é muito claro quando o paciente tem indicação de tratamento com balão ou tratamento cirúrgico. São duas variáveis. Um é o índice de massa corpórea, que é uma continha simples, pega o peso da pessoa, divide pelo quadrado da altura. Se der maior que 35 com doenças associadas ou maior que 40, ou seja, uma obesidade já extrema, existe indicação de tratamento cirúrgico, o que não quer dizer que o paciente tenha que fazer. Ele pode chegar e dizer, olha, eu não quero operar, eu quero fazer um tratamento mais conservador e eu vou fazer o balão. Se ele não tem
esses quesitos, ou a partir desses quesitos, ele não tem indicação cirúrgica. Então, é responsabilidade da equipe médica que vai se propor a tratar e dizer, olha, você não tem indicação de cirurgia, eu não devo operar, eu não posso operar. Sim. Existe a opção do tratamento endoscópico, porque normalmente o paciente fala, mas doutor, pelo amor de Deus, eu já fiz dieta da lua, dieta do sol, tomei anfetamina, tomei medicações que nem existem mais no mercado e eu não consegui. A cirurgia é a minha última esperança. Então, muitas vezes, aliás, 80% dos pacientes que têm problemas de obesidade não têm indicação cirúrgica. Então, potencialmente, o balão tem muito mais potencial de indicação, desculpa a redundância, do que a própria cirurgia. Com certeza. Então, é muito importante você ter a atenção de uma equipe médica eticamente correto, falando português muito claro, para que auxilie o paciente nesse momento. Verdadeiramente. O que acontece? Se o paciente tem indicação cirúrgica e não quer operar, opta pela colocação do balão, eu, como médico, posso corroborar com a decisão do paciente e devo. Claro. O que eu não posso fazer é o contrário. O paciente ter 30 de IMC, não ter nenhuma doença associada e dizer, eu quero operar. Eu olho para o cara do paciente e digo, mas você não tem indicação, mas você quer mesmo? Então vamos. Não é isso. O médico, antes de tudo, é um orientador de conduta lógico. Médica. Ponto. Médica, clínica, né? Exato. Não. Você sempre tem que ter uma orientação, né, gente? Não dá para você fazer, de repente, o que um fala, o que o outro fala. Decida você. Depois dessa entrevista, gente do céu, acabaram as dúvidas, viu, de vocês que estão aí um pouquinho acima do peso. Mas a Giovana, de Holanda Soares, lá do Rio de Janeiro, ela falou assim, quem tem problema de depressão e toma remédio, que é comum hoje em dia, né? Pode dificultar no tratamento? Quem já tem algum probleminha, né, vindo aí? Bom, primeiro tem que definir o nível de depressão, né, Solange? Tem depressão leve, tem depressão moderada, tem depressão grave. Nós fazemos normalmente uma anamnese ou testes para poder avaliar. E sem dúvida nenhuma, a depressão se toma medicação. Sim, atrapalha se não estiver sendo tratada. Agora, se a pessoa estiver tomando a medicação correta, está melhor, nós observamos isso e conversando num tratamento anterior, nas sessões, o psicólogo percebe que aquilo não vai atrapalhar, que ela seguindo as sessões pós-colocação do balão, será possível ter um bom resultado? Sim. Tudo bem. Eu acho que tem que ser visto cada caso. Ser analisado. Caso a caso, difícil, não tem como. Mas é isso, tem que ir consultando vocês, né? Tem mais uma consulta aqui. A Fernanda Boteon Vicente Salmen, lá de Bauru. Um beijo, minha linda. Olha, como fazer para diminuir a ansiedade em relação à cobrança em emagrecer, né? Porque existe uma cobrança, isso é péssimo. Isso é horrível. Aí que tá, né? Infelizmente, emagrecendo, né? A ansiedade é medo, é preocupação, né? É interessante esclarecer isso. Então, por que a pessoa está ansiosa? Por cobrança? Porque ela tem medo de não ser aceita? Porque justamente é essa que é a questão, se for ansiedade. A diminuir, ela talvez esteja perguntando, será que eu deveria me preocupar menos com a opinião dos outros? Sim. Quer dizer, sem dúvida nenhuma, a opinião dos outros não deve influenciar a vida dela de uma maneira profunda, mas a questão aí do emagrecimento não é só o que os outros desejam dela, mas isso faz bem para ela. Lógico. Ela tentar entender. É ela que tem que estar preparada, né, para... Eu já ouvi muitos pacientes dizerem, eu não quero emagrecer porque deveriam gostar de mim do jeito que eu sou. É complicado então, eu entendo isso. Você entende. Realmente, se você parar para pensar, é complicado. Mas, mesmo assim, a pessoa tem que tentar encontrar motivação em outras coisas para emagrecer. E esse ponto, a gente pode refletir a respeito, mas também você não cuidar de você porque você está chateada. Porque, teoricamente, as pessoas não deixa isso de lado. Não estão gostando, né? Vamos colocar aspas. Não, é você que tem que não estar se gostando, né? Eu acho que, né, doutor? E a Núbia, que já conversou aqui com a gente lá de Sobradinho, tem mais uma pergunta, que eu acho uma excelente pergunta que nós não tivemos aqui ainda. Se engravidar com o balão, né? Quais os procedimentos? Olha, excelente a pergunta. São tantos tópicos que a gente... Porque a contraindicação a gente nem falou, né? Exato. Assim.
A princípio, a gente sempre orienta as pacientes que não engravidem durante o tratamento com balão intragástrico. Tá. Não é? Porque você tem que seguir uma orientação nutricional de baixas calorias, uma série de fatores. Existe uma questão anatômica, quer dizer, você tem um balão no estômago grande com a retenção de alimentos e aí você engravida e tem um útero crescendo. Nossa. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Nesses anos todos, Solange, a gente já teve... eu diria assim, vários pacientes, com certeza mais de 20 pacientes, mulheres, óbvio, que engravidaram durante o tratamento. É mesmo? Como a gente conduz? Sim. Ele tem que retirar o tem balão. Que retirar. Então, o que a gente faz? A gente procura sempre fazer a retirada do balão preferencialmente depois dos 3 meses de gestação, que é quando o feto já tem a formação e dali em diante ele vai mais desenvolver. O ideal é a partir do 4º mês, não é? Tá. E sempre bastante inteirado com o ginecologista ou obstetra da paciente, em termos com o anestesiologista que vai fazer a sedação, saber qual as... Tudo bem, porque é um procedimento rápido. Hoje as medicações são basicamente... Tem, doutor, 5 minutos, 10, assim, para colocar, para tirar? Para retirar ao redor de 15 minutos. De 15 minutos, legal. Então, e com sedação, não é anestesia geral, não tem intubação. Ou seja, o trauma é muito pouco. Então, a resposta metabólica ao trauma é infinitamente menor do que, eventualmente, uma cirurgia. Agora, isso não dá o direito aos pacientes colocarem o balão e engravidar. Uma coisa que é importante, existe um percentual significativo de mulheres que têm um excesso de peso maior, que tem uma infertilidade transitória pelo desequilíbrio hormonal do excesso de peso. Elas colocam um balão e em um mês perdem 15 quilos e voltam à fertilidade normal. Nunca foram inférteis, elas estavam. Não é? E elas continuam tendo uma atividade sexual que deve ser e é muito saudável e ótima, sem os cuidados de anticonceptivos adequados, engravidam sem querer, entre aspas. Né? Então, isso é importante que a equipe médica sempre fale, saliente, e que o paciente, que o paciente respeite. Em pleno século XXI, nós estamos falando da pílula anticoncepcional da década de 60. Sim. Realmente, tirando acidentes muito especiais, engravida quem quer. Engravida quem quer, com certeza. Exato. Eu acho que durante aquele espaço de tempo, são 6 meses, né? Exato. Se programe para depois, até vai ser melhor, eu acho. Lógico, né? Que ela vai estar mais em forma, né? Mecânicos, poder... DIU, anticoncepcional subcutâneo, tem tantas coisas, né? Realmente muito não legal. É desnecessário. Com certeza. E a Giovana do Rio de Janeiro, Giovana de Holanda Soares. Bem-vinda, Giovana. Márcia, qual é a nota que você daria para este tratamento? Vamos de 1 a 10. Olha, de 1 a 10 eu dou 1000. Ai, que linda! Ela já saiu voando. Ela já saiu voando, não tem como. Eu dou 1000 porque, olha, eu tinha tentado já de tudo, né? Só faltou a redução. E o balão, ele deu um resultado excelente, excelente. Eu vou emendar aqui com a pergunta. Vamos fazer essa última só? A Sheila Regina, ela pergunta se a Márcia está satisfeita com o peso ou quer reduzir mais? Olha, todo mundo fala, Márcia, você ainda vai emagrecer? Eu confesso que eu dei uma segurada. Porque eu acabei, o meu corpo acabou ficando um pouco flácido e eu achei que eu emagrecendo, eu não estava ficando mais tão bonitinha. Eu não vou mostrar. De repente. Mas, ó, isso aqui tá pegando. Gente. Vamos pra academia agora, hein? Então. Agora puxei a orelha. Aí tem que dar tchauzinho e tal, aquele chacoalhando, não pega bem. Então eu dei uma segurada. Mas eu estou entrando agora num outro processo, que é exatamente esse, de começar a trabalhar minha musculatura, atividade física, que já faz parte, mas é muita caminhada, corrida, agora eu vou trabalhar musculatura mesmo. Sim, né? Para deixar tudo
Bem durinho. Bem durinho. Aí depois eu vou acabar que vai ser consequência dar uma emagrecida, né? Ah, não, eu acho que deve chegar no peso ideal, porque, né, com a orientação da nutricionista, tem sempre um peso ideal para cada um. Porque as pessoas, elas têm mania de falar assim, né, Lilian, elas falam assim, eu quero, né, emagrecer tantos quilos, ela que decide, porque eu quero ficar assim, e às vezes não é, né, o ideal para ela, saudável, então tem toda uma estrutura óssea, muscular, tal, todo um jogo que a gente... Conte comigo. Eu particularmente não conheço nenhuma mulher magra, um pouquinho mais acima do peso, bonita ou nem tão bonita, que não tenha alguns quilos a perder. Você conhece alguma? Não conheço nenhuma. Eu já quero. Eu tô sempre querendo também, gente. Ai, mas olha, foi uma noite gostosa. Todo mundo gostou? Foi ótimo. Então, como a gente está aqui ao vivo, eu queria saber se nesse momento, que agora eu vou me despedir, se todas as pessoas, se a Lilian e a Osana vêm para cá, como que a gente faz ao vivo? Vamos lá. Eu não sei. Vem aqui com a gente. A gente fica de pé, enfim. Enquanto isso, eu vou falando assim, olha, gente, que o nosso encontro saudável foi maravilhoso. Eu quero voltar, eu quero estar sempre aqui com vocês. Promovido pelo sistema Orbera, da farmacêutica Allergan. Fica por aqui, né? Mas a gente vai despedindo, vamos mandando beijo, cada um vai deixar um beijinho aí. E eu quero agradecer muito a participação de vocês, também do doutor gastroenterologista, né? E cirurgião geral, doutor José Afonso Salé, também da psicóloga Marilice Carvalho, da nutricionista Lilian Teixeira, das ex-balonadas Osana Nascimento e Márcia Souza, vencedoras maravilhosas, e todos os internautas, né, que participaram aqui do programa. Esse encontro foi uma delícia, muito importante até para a gente alertar toda a população sobre a importância de mudar os hábitos alimentares e comportamentais, né, no processo de emagrecimento e reforçar o balão intragástrico Orbera como uma opção de tratamento para prevenir a obesidade e promover mudanças a longo prazo, viu, gente? Cuidem aí da sua saúde, e se você quer saber mais sobre o tratamento, né, de emagrecimento com o balão intragástrico Orbera, entre no site www.sistemaorbera.com.br. E também a gente, daqui a pouco, depois que eu me despedir, vai ter um vídeo motivacional do Sistema Orbera aí pra vocês, gente. Olha, muito obrigada. Ai, que delícia pelo carinho. Cada um fala, vai começando daqui, aí vai se despedindo, tá? Eu já me despedi, um beijo. Qualquer coisa, entra no meu site que eu tô por lá, tá? Entra nas minhas redes sociais que eu vou adorar, meu Facebook, Instagram, que eu tenho dicas maravilhosas de exercícios pra vocês. Minha linda, muito obrigada, tá? Você quer deixar, nesse site, todas as pessoas encontram todos vocês? Tem contato das clínicas, isso. Tem o contato de todo mundo. Quer falar alguma coisa, doutor? Concluir, consideração final, assim, pode puxar a orelha de todo mundo. Bom, eu gostaria de agradecer, já que você me permitiu, em nome de todos, a oportunidade de estar mais uma vez aqui, colaborando com o programa do Balão Intragástrico Orbera, e dizer que, dentre as alternativas não cirúrgicas, o que se tem de consagrado e padrão ouro de tratamento de procedimentos endoscópicos para o controle de peso é o balão intragástrico. Existem novas tecnologias em desenvolvimento, mas aprovada até o momento pelo Ministério da Saúde brasileiro é o balão intragástrico. E reforçar que a gente não tem no balão a magia do balãozinho da Xuxa, mas sem dúvida nenhuma ele é uma grande bengala, uma grande ponta que ajuda os pacientes a saírem do tamanho que estavam anteriormente para essas maravilhas que a gente está vendo agora. Parabéns a vocês. Sonhar, muito dá obrigado. para voar no balão. Dá. Essa moça aqui voou no balão, deu nota 1000, foi maravilhoso. Muito obrigada também, Marilice. Quer falar algumas palavrinhas finais? Ela tá. Eu gostaria de agradecer mais um evento, né? Já participei de vários que a Allergan está promovendo e fico feliz de poder mostrar para o público
o trabalho do balão, que algumas pessoas não conhecem, e mostrar toda a equipe envolvida. Toda a acho isso equipe, muito exatamente. enriquecedor, porque poucas Muito. pessoas inserem todos os profissionais quando querem emagrecer. Poucas pessoas, tá? E aqui é um grupo, né? Uma grande equipe, muito legal. Ai, vamos terminar com palminhas? Parabéns. Obrigada, gente. Boa noite pra vocês. Se cuidem. Saúde. Até a próxima.